O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Estamos de volta, chegamos juntos aqui no último painel agora da manhã desta sexta-feira na RM Vale TI 2021. Esse que é um dos principais eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Eu sou Vanessa Vantini, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e seguimos conectados, porque esse é um evento 100% digital. Isso mesmo, pela nossa plataforma. É possível conhecer aí os nossos apoiadores, são 34, visitar os estandes dos nossos patrocinadores e também realizar muitos negócios, é isso mesmo. Sim, existem as rodadas de negócios. Mais de 400 reuniões estão agendadas aí ao longo desse nosso evento. Infelizmente, estamos no último dia, mas já falamos aqui pela manhã sobre assuntos muito interessantes nos nossos painéis. Falamos um pouco sobre cibersegurança, entramos no assunto da construção civil e, mais uma vez, avançando, vamos tratar de um assunto novo aqui nesse painel. Vamos falar agora sobre telemedicina, os benefícios aí para a gestão pública, até porque a telemedicina ela vai muito além daquela consulta à distância. Com os nossos participantes que já estão conectados aqui com a gente, vamos falar sobre os benefícios no sentido, por exemplo, de ter uma segunda avaliação médica. Sim, um médico à distância pode fazer a avaliação desse exame do paciente. Tem também a possibilidade dessa tecnologia ser usada para pesquisas e até na prevenção, focando aí na saúde pública. Muito bom, tema super atual. Eu já desejo aqui um bom dia para os nossos participantes. Quem vai mediar esse nosso encontro virtual neste momento é o Renato Menezes. Vou fazer aquela breve apresentação do nosso mediador. Ele é advogado e administrador de empresas, membro da Comissão de Direito Digital da OAB aqui de São José dos Campos e também sócio na Advocacia
Castro Menezes. Mais uma vez, bom dia para vocês. Passo a palavra para o Renato. Um bom encontro virtual aí para gente. Bom dia, Vanessa. É uma satisfação estar aqui com você e com os demais participantes nesse painel que eu considero de extrema relevância no cenário atual, principalmente, né, em que as pessoas ficaram muito impedidas de se deslocar, né? Então, nós vamos falar dos benefícios para a gestão pública da saúde da telemedicina, né? A gente tem visto que as tecnologias em si estão avançando rapidamente nesse setor. Como você mesma falou, a gente não tem só a possibilidade de fazer consultas, mas estamos evoluindo para fazer exames à distância, para fazer alguns procedimentos à distância. E, por outro lado, a gente tem os desafios que a implementação dessas tecnologias representa, né? E, então, ou seja, a gente está num momento aqui de transição, onde as pessoas estão rapidamente evoluindo para começar a trabalhar com a telemedicina, fazer consultas online, fazer exames online. E hoje aqui nós temos 3 participantes, a doutora Sandra Franco, que é minha colega, consultora jurídica na área da saúde, com MBA Internacional em Gestão Executiva de Saúde pela FGV e doutorando em Saúde Pública. Temos o João Paulo Acatalaçu também, que é um profissional bastante experiente em gestão B2B e B2C, e que tem um foco profissional bastante forte na área de vendas e marketing, com bacharelado em marketing, né? E, finalmente, o Luiz Van Veen, que é o diretor de desenvolvimento de negócio da Datalogics, que é um profissional de tecnologia, já há 20 anos empreendendo e desenvolvimento na web. Sem mais delongas, eu vou começar aqui com a minha colega, a doutora Sandra. Doutora Sandra, bom dia. O cenário que estamos vivendo é bastante... Bom dia. O cenário que estamos vivendo é bastante desafiador, né? Vimos aí a telemedicina, embora houvesse alguns marcos legais já iniciando, né? Mas o CFM ainda era meio tímido na liberação da execução dos procedimentos, tudo. E agora, com a pandemia, tivemos a Lei 13.989, que praticamente foi uma lei de guerra, e como toda lei de guerra, ela é curta e grossa, né? Falou assim, vamos liberar, está liberada a telemedicina, revogam-se as disposições em contrário. E colocou um prazo também, que é até o fim da pandemia, que é um prazo indeterminado, mas que um dia vai chegar também. E no meio desse cenário, como se não fosse bastante complexo, tivemos a LGPD, que começou a entrar em vigor também, e já com sanções agora em agosto. Então, eu lhe passo a palavra, desejo um bom evento e boa apresentação. Obrigada, Renato. Bom, eu agradeço muito pelo convite, né, por estar participando de um evento na minha cidade. O ano passado, exatamente como você colocou, Renato, em razão de nós termos aí um boom naquilo que se refere, né, à expansão da telemedicina, e o foco principal foi a teleconsulta. Eu devo ter participado de uns 80 eventos, e em especial estar aqui, né, falando para os profissionais, claro, da nossa cidade, do Vale do Paraíba e também do Brasil, é uma grande honra. A minha exposição, ela será focada um pouco aí na evolução, sobre o aspecto jurídico, né, da telemedicina, alguns marcos importantes, e eu vou trazer alguns números também para que a gente discuta aqui a importância da ampliação do acesso à saúde através da telemedicina. Então, são marcos bem específicos e vale a pena que a gente colocar, até para que todo mundo entenda que a telemedicina não é nova, né? Na verdade, nós temos aí registros de telemedicina, e quando se fala em tele, é distância, né? Desde 1890, e se nós quisermos, né, levar lá para a Idade Média, nós temos elementos, por exemplo, né, de um agente sanitário precisando, no momento das pragas, avaliar pacientes, levar informações atravessando um rio, atravessando cidades para um médico em algum local, retornando para esse local em que estava o paciente, já com uma conduta terapêutica e uma hipótese diagnóstica. Então, era um momento ali também de telemedicina, estamos lá na Idade Média, né? Imagine que depois,
com a evolução da tecnologia, né? Você pode colocar código Morse, você pode colocar o rádio, extremamente utilizado, principalmente na Segunda Guerra Mundial, através do rádio, o médico dando recomendações para que a pessoa que estivesse ali no local pudesse salvar vidas de soldados. Nós temos um implemento gigantesco na tecnologia, em especial no final dos anos 50, 60, em razão de estudos específicos desenvolvidos pela NASA para que os astronautas que estavam e que seriam lançados em missão no espaço tivessem, se necessário, um atendimento através da telemedicina. Então, não há que se falar na telemedicina como uma metodologia nova, né? Mas uma metodologia que, de acordo com a evolução tecnológica, ela vai tomando outros formatos, né? E aqui eu gosto de acentuar como um marco extremamente importante um documento, né, que foi formatado, idealizado na 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Tel Aviv, que é esse documento, é um documento em que responsabilidades tanto aí jurídicas, né, como normas éticas para a utilização da telemedicina foi lançado. E isso é extremamente importante porque veio através já de uma maturidade entre os profissionais da área médica, porque nós já tínhamos, antes mesmo de 1999, né, que foi quando esse documento foi, então, exposto durante a Assembleia, nós já temos legislações trazendo a prática da telemedicina, inclusive regulamentada em outros países. Coloquei aqui uma linha rápida para que se tenha uma ideia. Então, Estados Unidos em 96, 97 Malásia, 98 Reino Unido, estamos 2000 na Índia, nós temos aí um sistema de telemedicina na Índia que funciona muito bem, né? E nós temos uma semelhança sobre o aspecto de desenvolvimento econômico com esse país, então é importante que a gente observe esses modelos para aqueles que vão desenvolver novas tecnologias, conhecer o que já é feito em outros lugares do mundo é extremamente importante aí como um benchmark. Portugal, 2009, Canadá, França, 2010. Vocês vão observar também que na América Latina nós já temos, sob o aspecto regulatório, né, vários países que antes de nós já fizeram aí as suas legislações. Japão, Venezuela, Paraguai, Uruguai, 2015, Peru, 2016, Argentina e Chile, 2017, e aí chegamos ao nosso país, né? Na verdade, em termos regulatórios, o que nós temos nesse momento vamos lá. Espera aí que eu estou só me entendendo aqui com essa mudança de slides. Nós temos um histórico que começa em 2002 com a resolução 1643 de 2002, e aqui, né, eu quero acentuar que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, então nós não estamos falando sobre o aspecto normativo de uma lei ainda, né? Uma lei específica sobre telemedicina é essa a qual o Renato fez alusão, que surgiu nesse momento, né, da emergência em saúde pública mundial, nesse momento de pandemia, que foi a lei, que é a Lei 13.989, lá de abril de 2020, que surgiu justamente para que a telemedicina pudesse ser praticada sem qualquer restrição, em especial naquilo que havia restrição, que é a teleconsulta, em todo o território nacional, até que cesse esse estado de emergência em saúde pública. Mas nós temos resoluções importantes do Conselho Federal de Medicina, sim, desde 2002. Nós temos já uma resolução que, embora genérica, ela é eficiente, ela está vigente, então permitindo a prática da telemedicina, à exceção da teleconsulta, né? Exatamente porque, inclusive no Código de Ética, está lá descrita, está disposta uma restrição para que o médico faça qualquer diagnóstico sem o exame presencial do paciente, salvo se houver alguma urgência, né? E desde que, cessada essa urgência, o médico consultasse presencialmente esse paciente. Então, nesse momento, inclusive, esse artigo específico do Código de Ética, ele está suspenso, haja vista que nós temos uma lei vigendo nesse momento, que permite, então, a prática não só para eventuais sintomas envolvendo o Covid-19, mas para qualquer especialidade em todo o território nacional.
Sobre resoluções, é importante aqui citar a resolução 643, então, de 2002, como eu disse, vigente, e há mais 2 resoluções específicas sobre telemedicina. Então, não é fato, né, não é verdade que a telemedicina só passou a ser permitida no nosso país o ano passado. Não é isso, pelo contrário, nós já temos muito ocorrendo no país, inclusive na rede pública, de forma bastante acentuada, com outras modalidades de telemedicina que não a teleconsulta. Mas de forma normativa, temos aí, então, regulamentada a teleradiologia e a telepatologia. Outras resoluções, né, e leis são importantes para a prática da telemedicina. Então, aqui nós temos de falar sobre a resolução 821 de 2007, que traz exatamente algo inovador naquele momento, né, em 2007, e que hoje também deve ser observado sobre os níveis de garantia de segurança em relação ao sistema de prontuário eletrônico e ao sistema de troca e de informações utilizados na área de saúde, sempre considerando que nós temos informações que são sensíveis, e inclusive o Renato falou sobre a questão da vigência da LGPD, a lei trata os dados de saúde como sendo dados sensíveis, né, e por isso eles têm um tratamento muito mais conservador da lei, no sentido de que esses dados só devem ser tratados a partir de bases legais específicas, isso está na Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui nós já temos essa observância em relação aos níveis de garantia de segurança, trazendo aí uma exigência, não é, de que os sistemas a serem utilizados garantam a integridade dos dados, a confidencialidade desses dados, para que justamente o paciente e os dados do paciente sejam sempre observados. Nós temos o próprio Código de Ética, né, que traz uma série de dispositivos em relação à responsabilização do médico em eventual, não só casos de vazamentos de informações, não é só disso que a gente está falando, dos dados em si, mas como o médico precisa se comportar numa consulta, não importa se essa consulta é presencial ou se essa consulta é à distância. As mesmas normas éticas, né, que regulamentam uma consulta presencial são as que regulamentam uma consulta à distância. Normas éticas e normas legais também. Nós temos aí a lei do ato médico, trazendo, né, quais são os atos exclusivos do médico, o Marco Civil da Internet, extremamente importante por trazer a responsabilização aí dos provedores de serviços de internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu no momento em que nós temos um aumento gigantesco de dados trafegando pela internet, mas lembro que a Lei Geral de Proteção de Dados não incide somente sobre os dados que estão trafegando eletronicamente, virtualmente, mas também sobre dados físicos, quer dizer, quem ainda tem prontuário físico, a Lei Geral de Proteção de Dados incide também sobre esses prontuários e outros documentos físicos. Nós temos como importante a Lei do Prontuário Eletrônico, que também é de 2018, né, e que reforça o que já está, né, nas resoluções existentes, ou na resolução existente do Conselho Federal de Medicina, quanto à guarda necessária dos documentos por, no mínimo, 20 anos após o último registro de atendimento do paciente, e, muito importante, a Lei de Dispensação Nacional, que traz aí que qualquer medicamento prescrito num estado pode ser dispensado em outro estado. Em se tratando de telemedicina, é extremamente importante. Se o médico está em São Paulo e prescreve um medicamento para quem está no Rio Grande do Sul, aquela prescrição precisa ser válida. E aqui eu lembro sobre algo muito importante também, que é a utilização do certificado digital com chave ICP Brasil para garantir a segurança e a integridade, a confidencialidade da prescrição eletrônica, feita aí através de várias ferramentas, algumas que são comerciais, estão disponíveis no mercado, né, Memed, Webbula, Receita Digital, Nexodata, mas nós temos aí também ferramentas de prescrição eletrônica, que são, uma delas, né, é oferecida pelo próprio Conselho Federal de Medicina através do seu site. Nesse momento, né, de pandemia, nós temos aí uma grande mudança, então,
temos a telemedicina permitida de todas as formas, e aí houve primeiro uma consulta feita ao Conselho Federal de Medicina acerca da possibilidade, né, de que a prática da telemedicina fosse um elemento utilizado no combate, inclusive, ao Covid-19, e o Conselho Federal de Medicina, como o Renato colocou de forma tímida, respondeu que sim, era extremamente importante a prática da telemedicina, não incluiu na sua resposta, né, ao Ministério da Saúde, era uma consulta do Ministério da Saúde, a questão a inclusão da teleconsulta, mas é claro que em um momento em que é essencial, ou principalmente naquela primeira fase, vamos chamar de fase, né, da pandemia, em que se entendeu que somente era possível o controle dessa pandemia através do distanciamento social, né, do isolamento, evidentemente, é uma metodologia, né, extremamente importante a utilização da telemedicina para que os pacientes continuassem a ser assistidos, os pacientes crônicos, e não só os pacientes crônicos, aqueles que também apresentassem com os sintomas que talvez pudessem ser de uma síndrome gripal ou pudessem aí indicar um paciente contaminado pelo Covid-19. Então, tivemos várias plataformas, várias ferramentas surgindo no mercado, né? Foi a ebulição literalmente do mercado. A Portaria 467 de 2020, que é de março, trouxe as diretrizes para que essa prática da teleconsulta acontecesse, inclusive ensejando, né, e já, de alguma forma, aí, colocando a LGPD como um elemento importante e referenciado na própria portaria, então, com uma grande preocupação com relação à proteção de dados, trazendo a importância da prescrição eletrônica, e prescrição eletrônica para, né, tanto prescrições como também a utilização do certificado digital para emissão de atestados, e muito importante dizer que essa portaria já versava sobre algo que fará muita diferença e que precisa ser adotada na prática da teleconsulta, ou eu vou até aumentar aqui, ampliar para a prática da telemedicina, que é a questão do termo de consentimento. Então, a consciência do paciente acerca da diferença de uma consulta presencial, de uma consulta à distância, e também nas outras modalidades que a gente vai falar daqui a pouco, que é necessário que o paciente entenda qual é o seu papel na tele, quando ele está distante do profissional de saúde. É importante dizer, né, que a OMS estimula a prática da telemedicina, na verdade possui um programa específico de health, um observatório, né, global específico para essas práticas implementadas de health no mundo, né? Então, quem entrar aí nesse site do observatório, que é um observatório mundial, verá que existe o relato, né, de práticas existentes em vários países, o tempo em que essas práticas foram implementadas, os períodos e os resultados. Então, ali nós temos parâmetros muito positivos com relação à telemedicina sendo utilizada para ampliação de acesso à saúde, mundialmente falando. E se considerou aí, não é, ou se considera esse momento da pandemia como a era, não é nenhum exagero isso, da consulta virtual. Então, por exemplo, eu tenho um número de um player do mercado extremamente importante, né, que tinha, em média, 50 teleconsultas dia antes da pandemia, e no pós-pandemia passou a ter aí 350 mil consultas mês, né, com uma resolutividade de 75% e tendo aí mais ou menos uma conversão de 5 a 10% dessas consultas apenas para consultas presenciais. Esse é o número de uma empresa, que nesse caso é a Conexa, mas ela pode ser replicada proporcionalmente a todas as plataformas existentes de telemedicina. Aquelas, então, que já tinham um parâmetro antes da pandemia e que vivenciaram e já estavam prontas com tecnologia de consulta no momento da pandemia, tiveram um crescimento exponencial. Bom, nós temos aí na resolução 643 de 2002, né, que eu disse que é a resolução vigente, uma definição para a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual
em que os dados são essenciais e o objetivo da telemedicina é assistência, é educação e pesquisa em saúde. Então, não se refere apenas à questão da assistência ao paciente, mas ela deve ser também utilizada para a educação dos profissionais de saúde e, sem dúvida, para a pesquisa, né? Isso utilizar a telesaúde ou a telemedicina como um metaserviço de saúde. Né? Ele não é um serviço apenas em si, mas possibilita aí uma capilaridade nos seus resultados. Quando nós falamos de modalidades, eu coloquei uma resolução aqui que foi revogada, que é a 2227 de 2018, que quando alguém me pergunta, Sandra, mas no pós-pandemia nós continuaremos a poder fazer as teleconsultas? Eu consigo dizer com muita tranquilidade que sim, porque nós já tínhamos nessa resolução que foi revogada, a 2227, a prática da teleconsulta incorporada, quer dizer, já havia um dispositivo específico para essa prática, e ela foi justamente revogada naquele momento, né, que foi no início é uma resolução de 2018, em fevereiro de 2019, o Conselho publicizou essa resolução, houve uma reação muito negativa, inclusive por parte dos médicos e dos conselhos regionais de medicina, que não entendiam, talvez, ou não estavam maduros o suficiente para entender que a teleconsulta poderia, sim, já ser colocada como uma opção ao paciente, né? Claro que o Conselho trouxe algumas regras, por exemplo, a exigência de uma consulta presencial, falando sobre o âmbito geográfico, né, no sentido de que a teleconsulta só poderia, em tese, isso também não estava muito claro, né, ser utilizada ou escolhida, né, pelo médico, a ser oferecida pelo paciente, quando esse paciente estivesse, né, no âmbito geográfico distante, né? Então com uma impossibilidade aí de deslocamento até onde o médico estivesse, e isso é muito relativo à questão do âmbito geográfico, né? Dentro de São Paulo, muitas vezes se locomover é extremamente difícil, e em alguns lugares, no Brasil, só é possível um especialista chegar até o paciente através da teleconsulta, ou de uma teleinterconsulta, né? Eu não vejo aí, muitas vezes, uma outra forma de que essa prática aconteça. Então, muitas vezes não é uma opção do paciente, é uma necessidade, e outras vezes é uma opção do paciente por uma série aí de prerrogativas, até, por exemplo, não querer sair de casa, por não querer se expor a patógenos, nesse momento é o Covid, mas poderia ser qualquer outro, ou por algum tipo de impossibilidade física, por exemplo. Mas nós temos as modalidades, a teleinterconsulta, o telediagnóstico, a telecirurgia, o telemonitoramento, a teleorientação, a teleconsultoria, alguns desses, inclusive, já presentes no próprio sistema público. Quando eu falo em telemedicina, eu estou falando aí de uma prática que ela pode ser síncrona ou ela pode ser assíncrona. Não necessariamente é necessário que o paciente esteja na outra ponta. Então, através de serviços de SMS, de e-mail, de web services, o próprio WhatsApp é utilizado pelos médicos, né, para a prática da telemedicina. Aqui eu não estou me referindo à teleconsulta, mas é possível fazer uma teleorientação, por exemplo, através de WhatsApp, com bastante cuidado com os dados que são colocados ali no WhatsApp, né, porque o risco de um vazamento e de um compartilhamento indevido é muito grande. Lembrando que, embora nós tenhamos aí uma criptografia de ponta a ponta, essa criptografia protege aquilo que está lá dentro, mas não aquilo que o usuário pode colocar para fora, já que tem lá uma flechinha para compartilhamento. E quando eu falo em telemedicina assíncrona, eu estou falando da teleradiologia, eu estou falando de eletrocardiogramas, eu estou falando de laudos diversos, né, de outros exames, de suporte ambulatorial. Assíncrona é aquela que é feita com o paciente ou o profissional de saúde na outra ponta, então através de chat, de telefone, de videoconferência, que são essas várias teles existentes. E eu dou um destaque especial e acho que é extremamente importante a questão do telemonitoramento, né?
em breve, né? Hoje já existem vários dispositivos, vários devices para o acompanhamento do paciente à distância, mas a tendência é a de que o próprio paciente passe a ter o seu kit para que ele, no local em que estiver, envie todos os dados que o médico precise para traçar uma hipótese diagnóstica à distância. Então, são sensores domésticos. O próprio relógio hoje, né, um Apple Watch e outros dispositivos que estão no smartphone, eles podem ser utilizados aí para um monitoramento, né, que ocorre à distância. Acho que meu amigo Sabatini, Renato Sabatini, deve estar aqui vendo essa apresentação, porque ele é expert em tecnologia e conhece muito bem. Ele sempre diz que ele anda com um kitzinho, né, de devices que poderiam ser aí utilizados facilmente pelo paciente para que se fizesse essa chamada telepropedêutica, né? E isso é necessário, obviamente, que o médico seja preparado para tanto. Tentando mudar aqui. Falando um pouquinho só sobre o sistema público, só estou um pouco preocupada com a questão do tempo, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que nós temos hoje. Temos a telemedicina sendo utilizada, né, para a educação, e o que é, como eu coloquei dentro da própria resolução 643, um dos fundamentos da telemedicina. Temos a teleinterconsulta ocorrendo, temos as teleconsultorias ocorrendo e temos números que são muito interessantes para que a gente possa apontar aqui. A resolutividade, eu vou colocar só um estudo para que se tenha uma ideia aqui, alguns dados do Ministério da Saúde, que eu recebi através de um amigo que trabalha ainda no Ministério da Saúde, que é o Átila. Ele colocou para mim um estudo deles, né, com dados de 2016 a 2018, falando sobre 170 mil encaminhamentos, então, pacientes que haviam passado com um profissional da atenção primária e estavam aguardando para uma consulta através de teleconsultorias. E essas fichas desses pacientes, os prontuários desses 170 mil pacientes foram revisitados por especialistas, né? Então, nas áreas aí de endocrinologia, neurologia, pneumologia, se percebeu que a cada 3 pacientes discutidos, 2 poderiam ser resolvidos através de uma teleconsultoria, de forma que esse paciente era devolvido para a atenção primária para que se pudesse dar a ele o encaminhamento necessário no sentido já de uma conduta terapêutica para que ele não tivesse que aguardar a consulta com o especialista. E aí vem os números muito interessantes que ele me passou, não é? Acerca do tempo de espera em dias aqui para as diferentes especialidades. E, a partir da implementação desse projeto de teleconsultoria, eu nem estou falando aqui de teleconsulta ainda, para que se veja aí a possibilidade, né, de ampliação do acesso à saúde através da telemedicina. Aqui eu estou falando só de uma parte ou de uma das modalidades da telemedicina e... já acabou meu tempo, Renato? Oi? Já passou um pouquinho, mas tudo bem, Sandra, vamos concluindo. Tá, então só para a gente terminar. Na verdade, nós temos aí, né, só pode voltar só um pouquinho e eu já encerro em 2 minutinhos. Nós temos aí, né, uma redução sensacional em relação a essa espera. Então, vejam aí que de 2016, só vou falar de um aqui, em reumatologia, 441 casos à espera. 441 dias de espera, que em 2018, né, nós já tivemos aí os pacientes esperando 130 dias, que é uma redução de 68% nessa espera para um efetivo tratamento. Como o meu tempo já passou, eu só vou aqui parar nesse slide, que eu acho que é extremamente importante, para que nós falemos aqui, no momento do debate, sobre a importância de se guardar o sigilo dessas informações. Então, o sigilo já é uma obrigação legal do médico, mas precisa ser estendido a todos os colaboradores que participam de um atendimento. É necessário aí que nós tenhamos um programa, né, voltado para a privacidade e segurança da informação na prática da telemedicina, inclusive porque nós temos nessas próprias resoluções que eu disse já existentes
né, pelo Conselho Federal de Medicina, a obrigatoriedade de que sejam observados esses cuidados com relação à proteção de dados. E ainda nós temos a própria LGPD, que impõe aí uma imposição legal de que esses dados sejam protegidos, os dados chamados sensíveis de saúde. Então, eu vou encerrar a minha apresentação e eu fico aqui à disposição para que depois a gente debata e eu vou incluir algumas outras informações que eu acho que são interessantes nessa prática da telemedicina. Obrigada, Renato, obrigada a todos. Sandra, foi sempre um prazer ouvi-la. Acho que todos nós aprendemos bastante aqui e vamos seguindo, então, para o próximo convidado, que é o Luiz Acatauaçu, João Paulo Acatauaçu, que é o CEO da Intramédicos, que desenvolve uma plataforma aí de soluções para telemedicina. Então, sem maiores delongas, já vou passando ao João Paulo Acatauaçu. Bom dia, João. Oi, Renato, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estamos sim. Prazer tê-lo aqui. Perfeito. Bom dia, obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho do que nos fez, né, desenvolver essa plataforma da Intramédicos. Vou falar um pouquinho a respeito de mercado, um pouco de saúde pública. A doutora Sandra Bon é que ela fez uma parte introdutória muito interessante a respeito de números e tudo mais, dados, né, e toda essa parte técnica, inclusive da parte de leis, etc. Então, eu vou tentar aqui não entrar muito, mas assim, fazer uma apresentação mais geral para vocês. A gente desenvolveu a Intramédicos com o intuito de acabar com a fila do SUS, tá? Justamente porque a gente sabe, né, do tempo de espera que a gente tem dentro do SUS hoje para uma consulta com especialista, tá? Então, a nossa plataforma ela foi desenvolvida justamente... Estou tentando passar o slide aqui, deu certo. Vocês estão vendo o slide direitinho? Bom, estou tentando passar. Então, a gente desenvolveu essa empresa justamente para que a gente pudesse preencher uma lacuna, né, utilizando a tecnologia para o atendimento remoto, né, como a doutora Sandra falou, a telemedicina. Então, a gente foi incubado no Parque Tecnológico em 2019, começamos a desenvolver uma ferramenta que seria uma plataforma onde pudesse ter um atendimento presencial do médico com o paciente, né, dentro da UBS, né, que é justamente a parte aqui de atenção primária, tá? Então, a atenção primária do SUS, ela trabalha com um tipo de medicina que ela é justamente para você fazer atendimento familiar e tudo mais, e para você prevenir, né? Então, é uma medicina preventiva, tá? Então, a gente entrou, porque ela a gente chama de atendimento eletivo, né? Eles não atendem casos de urgência nem emergência. E no Brasil hoje, o que a gente tem? A gente tem, aqui para vocês terem uma ideia, a média de um médico para cada 468 habitantes. Ou seja, a demografia médica, ela é baixa no Brasil ainda, né? Principalmente que a gente tem que entender que no estado de São Paulo é onde se concentram a maior parte dos médicos. Então, outros estados, como a própria doutora Sandra falou, né, como Pará, Amapá, enfim, tudo mais, ficam à mercê, né, do que eles têm de atendimento presencial. Então, a telemedicina vem nessa hora justamente para conseguir, né, auxiliar essas demandas por especialista. Então, para vocês terem uma ideia, a demanda que a gente tem hoje no Brasil é de mais de 1 milhão de pacientes na fila de espera por atendimento especializado, tá? Essa consulta foi feita pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, tá? Então, o tempo de espera de atendimento é de 1 ano e 4 meses aproximadamente. Então, quer dizer, a pessoa passa numa UBS, é atendida por um clínico geral, o clínico geral faz ali todo o atendimento, faz a triagem, e depois disso, a pessoa pega o famoso encaminhamento do SUS, encaminha isso para conseguir uma consulta com o especialista. Então, às vezes, ele volta para casa com um pedido médico, né? Às vezes um remédio ali que ele vai tomar para tentar resolver uma situação, mas a consulta com o especialista, a gente não está nem falando de exame, tá? Só a consulta está demorando na média de 1 ano e 4 meses. Então, justamente por causa disso, é que a gente resolveu falar, não, a tecnologia está aí,
vamos ver o que a gente consegue fazer justamente para, através da tecnologia, melhorar, né, e tentar zerar as filas de atendimento por especialidade no SUS, tá? Então, o nosso core business, ele foi primeiramente desenvolvido para governo, né, seria o B2G, tá? A partir daí, né, então assim, isso nem se falava em pandemia, isso foi bem antes, né, nem imaginava que ia acontecer tudo isso que aconteceu. Então, a gente era realmente focado em governo, porque a gente imagina que quem está ali na ponta ali, que precisava, né, a gente precisava olhar para essas pessoas e tentar dar um atendimento melhor, né? E às vezes não é questão de você também ter que contratar mais médicos como os mais médicos fizeram, né? Mas é você dar uma tecnologia que possibilita, né, que esses médicos consigam atender aqueles pacientes de uma forma mais interessante. Para se ter dados aqui de 2018, o SUS atende 80% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 150 milhões de pessoas, é muita gente. O Brasil realmente, a gente sempre fala, mas é difícil, é o tamanho da dimensão, né? É um país de proporções continentais. 45% disso é gasto com a saúde no país, tá? E nesse slide que vocês podem ver aqui na direita, tem o orçamento, né? Agora, acabando, a gente sabe até que ano passado estourou um pouquinho o que estava previsto por causa da Covid, mas foi um orçamento de 121 bilhões que a gente tinha para 2018 e foram gastos 102 bilhões. Então, isso demonstra o quê? Que o Ministério da Saúde sempre conseguiu arrecadar bem, né? E tem possibilidades de fazer, de implementar tecnologia, né? De colocar medicamentos de alto custo e tudo mais, né? Inclusive agora a gente está discutindo aquela tal da PL 399, que são para os medicamentos à base de CBD, né? Porque não tem no Brasil. Então, assim, tudo isso obviamente entra dentro dos dados, né? De custos ali do SUS. Mas tem uma gordura, tem margem, e é justamente por conta disso que a gente entendeu que, bom, utilizando a tecnologia, talvez a gente conseguisse ajudar o SUS a fazer uma gestão, né? Do orçamento, utilizando a tecnologia e levando a medicina para quem estava precisando de uma forma mais humana, né? Então tá aqui. Esse aqui seria a central de telemedicina, né? Então na esquerda aqui seria o atendimento médico, na direita, né? Na esquerda seria o que a doutora Sandra falou, a respeito principalmente de ter um atendimento físico, né, junto com o paciente, porque não adianta também ter a telemedicina e o paciente às vezes não saber, né, a pessoa é muito simples, ela não consegue dar um nome do que ela está sentindo, explicar o que ela está sentindo. Então, juntamente com o paciente, com o médico numa UBS, faria um atendimento remoto com uma central de telemedicina, onde a gente tem os especialistas dando um suporte, né, ou uma segunda opinião, né, dando uma consultoria ali para você fazer um fechamento de um diagnóstico. Isso auxiliaria muito, por quê? Porque você teria um duplo diagnóstico, ou seja, você tem tanto um especialista numa central de telemedicina respaldando o clínico geral que está na ponta, né, como você teria os dois ali fechando um diagnóstico para um paciente. Então, isso você diminui muito a questão do erro médico e tudo mais, né? E você consegue dar o atendimento para o paciente na hora que ele está na UBS, ele não precisa pegar aquele protocolo e ter que voltar a agendar um atendimento com o médico no SUS. Então, esse aqui que seria mais ou menos o escopo, né, do que a gente começou a desenvolver na nossa startup. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria a parte da tela, né, do nosso sistema. Tá? E vou falar um pouquinho rapidamente aqui, porque nem a minha expertise, mas eu acho bacana falar sobre inteligência artificial e Big Data. Isso por quê? Porque hoje em dia tem muito isso de inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial, machine learning, né, o computador conseguindo aprender, criando soluções para o usuário, tudo mais, e o Big Data, né, a questão da coleta de dados, principalmente agora por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né, como que está sendo coletado esses dados e como que ele está sendo utilizado. Bom, o conceito de inteligência artificial, né, que a gente assiste muito em filme e tudo mais, mas é o conceito da inteligência artificial, que é o computador aprender, né, a partir de alguns algoritmos ali, e conseguir ele
com as informações que vão sendo alimentadas, aprender alguma coisa para poder ter uma utilização. Mas nem tudo é inteligência artificial, né? E isso é que eu acho importante falar, porque tem muita coisa que é muito mais voltada ao Big Data, a o quanto você consegue ter de informação para passar para um profissional de saúde, do que propriamente dito um computador ali fazendo esse diagnóstico, né? A inteligência artificial ela é muito interessante para laudos, né? Então hoje, inclusive, um pessoal ali que começou a ajudar a gente nessa plataforma inicial, que é o pessoal da Arpia, que também estava incubado no Parque Tecnológico na mesma época, começaram a desenvolver uma ferramenta muito interessante para a detecção de nódulos cancerígenos através de inteligência artificial. Então, tem alguns nichos ali de mercado, né, e algumas aplicações que a inteligência artificial se faz necessária sim. Mas para esse produto de atendimento remoto, né, quando se fala, vocês têm inteligência artificial? Não, a gente não tem. E a gente nem precisa da inteligência artificial. A gente precisa sim do Big Data, né, para conseguir cruzar dados, né, ter o máximo de informação ali para passar para o médico. Mas a gente está utilizando uma ferramenta mais de teleconsulta, teleatendimento, e dando o respaldo técnico do especialista que vai estar na central de telemedicina, né, de maneira remota. Então, justamente pela central de telemedicina, ele vai estar ali com todo acesso à informação, equipamento de última geração, dando muitas vezes um respaldo para um clínico geral que pode estar lá no interior do Acre, entendeu? Onde ali ele não tem um cardiologista, ele não tem nada, e a gente vai estar dando esse suporte para ele com a nossa central de telemedicina. Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, só para vocês terem ideia de números, que foi uma demanda que veio para a gente de Ponta Grossa, lá no Paraná, agora do ano passado, tá? Então, só em Ponta Grossa, a gente tinha uma fila de espera de 42 mil pacientes. 42.300 pacientes, para ser mais exato, né? E a gente imagina, tá, que dentro de uma teleconsulta, né, você consiga atender mais ou menos 15 pacientes por dia, tá? Isso foi uma pesquisa que a gente fez com diversos médicos, pegando o número de SUS, né, porque hoje, numa UBS ali, tem clínico geral que faz 40, 30, 50 atendimentos, dependendo ali da correria, né? A gente sabe que é uma coisa que tem que ter volume, até porque não adianta ele não atender quem está precisando, então esse tipo de acaba acontecendo. Então a gente imagina que 15 pacientes por dia, né, trabalhando 22 dias por mês, que seria de segunda a sexta, não atende urgência, não atende emergência, só consulta eletiva, a gente trabalhando com 24 minutos de atendimento para cada paciente, ou seja, é um luxo isso, né, se tratando de SUS e tudo mais, que é justamente para quê? Para que possa fazer uma teleconsulta, possa ter o diagnóstico remoto, possa às vezes fazer um upload de uma imagem que precisa de um exame, possa fazer o laudo em nuvem e volta para a mão daquele clínico geral que está na UBS ali atendendo o paciente fisicamente, tá? Então, a gente, apresentando esses dados, a gente conseguiu entender que em praticamente um ano a gente conseguiria quase que zerar a fila de espera por pacientes em fila de espera para atendimento especializado, para atendimento especializado. Então, a gente teria 3.960 consultas por ano, tá? Com uma equipe de 3.960 consultas por ano por profissional, tá? Então, a gente conseguiria com uma equipe de 10 especialistas, independente da especialidade, pode ser cardiologista, isso vem para a gente com a demanda mais importante. E o mais legal de saber é que a gente não tinha muita ideia disso até a gente fazer essa pesquisa lá em Ponta Grossa, mas, por exemplo, dermatologia é uma coisa que é onde mais tem gargalo dentro do SUS, tá? Porque dermatologia, muita gente procura um dermatologista, então, de fato, é uma coisa que, inclusive, a própria telemedicina já começou a fazer um teste aqui no estado de São Paulo. Se eu não me engano, tem algumas UBS que já tem um acordo com o governo do estado para fazer um teleatendimento justamente por conta disso. Tá? Então, essa aqui é só para vocês saberem, lá em Ponta Grossa a gente mapeou 15 especialidades, tá? que estavam dentro da lista de atendimento do SUS, com 180 subespecialidades. Então, diversas dessas especialidades a gente conseguiria atender com telemedicina. Então tá aqui alguns tipos de possíveis, né? Psiquiatria já estão atendendo hoje, né? Online,
algumas empresas desenvolveram, dermatologia, como eu falei, oftalmo, né? Então você tem retinógrafo digital, uma série de coisas que você consegue fazer laudo em nuvem, então bem bacana. Dermatoscópio digital, tá? Então para o dermatologista, né, que eu tinha falado antes, também é a mesma coisa. E quando eu falei ali em cima, eu passei bem rápido, mas por que os 24 minutos de tempo, né? Porque existe hoje justamente uma discussão de qual que é o tempo que tem que demorar, na verdade, para uma consulta médica, né? Então, o horário isso aconteceu porque alguns médicos ali acabaram se desentendendo por conta da escala de horário, de 20, 40 horas semanais e tudo mais, e não estava dando conta de atender, né, os pacientes ali com tudo isso que precisava. Então aqui a gente tem algumas portarias, a gente tem recomendação da OMS sugerindo o tempo mínimo de 15 minutos, tá, para uma carga horária de 20 horas semanais, isso é importante ser falado. Então toda essa parte do que a gente pensou de telemedicina é para não só estar em conformidade com as diretrizes, mas também, né, para dar um melhor atendimento e para que o que a gente sempre imaginou, que é o paciente sair dali, né, com o seu problema resolvido, ou pelo menos o mais encaminhado possível, para conseguir resolver ali a razão dele ter ido procurar o médico. O objetivo com a telemedicina é sempre zerar a fila do SUS, né, absorver as demandas de TFD. TFD é tratamento fora de domicílio. Isso acontece em diversas cidades, onde a cidade maior, São José dos Campos é um exemplo desse, porque a gente tem inclusive aqui o hospital do câncer, né, que a gente tem aqui o infantil, e a gente atende várias cidades. Então, o tratamento fora de domicílio é quando a gente absorve demanda de municípios menores, porque tem uma tecnologia melhor, então faz o tratamento dos pacientes, tá? O que acontece? Em algumas coisas que eu tenho, que a gente acabou entendendo, uma delas foi quando eu fui num summit de telemedicina em 2019 em São Paulo, falam muito da resistência por parte dos médicos. Existe isso? Existe. Né? Nem todos os médicos se interessam pela telemedicina. Né? Hoje está melhorando muito por causa da pandemia, não posso dizer graças à pandemia, né? Mas por causa dela. E uma das coisas que mais entrou em debate que eu vi no Summit foi justamente o valor recebido por consulta, remuneração médica, né? Porque a gente sabe que os planos de saúde pagam um valor pequeno, né, para os médicos, e justamente com a telemedicina eles queriam pagar menos ainda. Então os médicos estavam começando essa discussão de vale a pena a gente atender telemedicina, vale a pena a gente fazer esse tipo de atendimento, isso antes da pandemia, né? Então a discussão era outra. Mas até para que fosse formado ali talvez uma tabela de atendimentos para a telemedicina dentro, né, do CFM, dentro do SUS, enfim. Porque os médicos tinham, sim, esse tipo de preocupação, né, do quanto que eles iam trabalhar, e se o trabalho deles seria remunerado da mesma forma, né, seria visto da mesma forma, né, seria levado a telemedicina a sério, como é um atendimento presencial, tá? E justamente ele não ser utilizado em urgências e emergências, tá? Porque urgência e emergência é aquilo, você está passando mal, está tendo infarto, vai ligar, né, 190, vai chamar uma ambulância, você não vai entrar no computador ali para fazer uma teleconsulta e falar, olha, eu estou passando mal, né? Isso é para para consultas eletivas, gripe, são alguns sintomas, né? Mas então, justamente por isso que quando fizeram aquela portaria em 2019, liberando a telemedicina para tudo, foi 2020, né? Liberando a telemedicina, foi uma coisa que acabaram tendo que voltar um pouco atrás por conta de urgência e emergência, tá? E outra, né, é a eficiência da telemedicina na propedêutica, que é justamente o que a gente estava falando. Então tem que ter um profissional junto para conseguir entender o que o paciente está sentindo, o que ele está falando, como é que está o histórico do paciente, né, fisicamente, e passar isso para o profissional que vai estar do outro lado ali de maneira remota. Tá? Aqui são alguns acontecimentos que acabaram tendo na nossa startup, né, quando a gente começou a desenvolver, a gente foi convidado pelo ITA para fazer uma apresentação, justamente para as Forças Armadas, que era para atendimento remoto, né, assim, para entender tecnologia, para fazer um debate sobre tecnologia, porque tem muita população ribeirinha, né, que precisa de um atendimento especializado, às vezes ele só tem, mesmo na ponta dos mais médicos e tudo mais, muito clínico geral, né, mas eles não têm a tecnologia para fazer laudo e tudo mais, e então eles queriam entender um pouco disso e a gente foi convidado. A gente participou da Softex, fomos finalistas na Softex,
que a gente fez um pedido, né, de verba pública para fazer desenvolvimento da plataforma. A gente, na verdade, não conseguiu ganhar, justamente porque o recurso que tinha, né, não dava para todos, né, assim. Então, mas a gente chegou a ser finalista. O nosso projeto estava bem de acordo com o que eles imaginavam. A gente participou de uma licitação para o Alô Doutor, também em Florianópolis, mas era um tipo de atendimento por telefone, tá? Então, assim, não tinha nada da utilização da nossa plataforma, era uma gestão de filas e encaminhamento, também foi bem bacana. E a gente começou a fazer um projeto piloto com a Unimed de Curitiba, tá? Então, assim, dentro de todo o escopo que a gente imaginou, algumas coisas a gente teve que sair, imaginou para governo, e ir um pouquinho para o B2B, tá? Justamente por conta das demandas aí né, do mercado. Só para finalizar, eu gostaria aqui de agradecer, né, todo mundo que começou com a gente, né? Então, o Parque Tecnológico, o pessoal da Unifesp que ajudou a gente a começar a desenvolver a plataforma, né, junto com o pessoal da Arpia, e a própria doutora Sandra, né, que eu conheci ela justamente no começo, né? Ela deu toda essa consultoria para a gente, participou de algumas reuniões e tudo. A doutora Sandra sempre foi fundamental, né, para essa parte de direito médico. E é isso. Espero aí que vocês tenham gostado da apresentação e peço desculpa qualquer atrapalhado que eu tenha tido aqui. Ok, João, muito obrigado. A gente está meio corrido com o tempo aqui, então, sem maiores delongas, já passamos ao Luiz Fanvin, que é o diretor de desenvolvimento de negócios da Datalogics, que também trabalha nessa área de inovação digital. Então, Luiz, eu já te passo a palavra, peço, se puder, dar uma apressada, porque estamos realmente bem em cima do tempo aí. Você ficou para o fim, acabou sendo penalizado um pouco, mas então, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Renato. Bom dia, amigos participantes. Vou ser o mais sucinto possível, prometo. Faço parte da Datalogics, uma empresa que é desenvolvedora web e desenvolvedora de produtos digitais. Vou contar rapidamente como a gente chegou ao nosso sistema de telemedicina. Final de 2018, a gente foi eleito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo como uma das 20 empresas de inovação do ano, e junto a isso tivemos a oportunidade de começar a trabalhar com os órgãos públicos, com os governos, os estados, os municípios. No início de 2020, nos convidaram para uma conversa sobre a necessidade da telemedicina já para atendimento emergencial da Covid, porque a gente tinha desenvolvido tempos atrás um sistema que era uma telemedicina um pouco mais fraca, um pouco anterior, que era somente médico-médico, que é a interconsulta entre o médico e um outro médico especialista. Pois bem, foi nos colocar esse desafio, a gente entendia que a necessidade existia e a gente teve alguns passos que precisavam ser seguidos para o desenvolvimento. Os benefícios aí já foram falados aí, tanto pela Sandra quanto pelo João, mas são os benefícios bem simples de entender. Você evita o contágio, você reduz o risco de contágio, você reduz o tempo de locomoção, etc. Então, entre outros benefícios, dentro do cenário da Covid e da pandemia, esse foi um dos mais solicitados por nós. Nosso sistema, então, foi desenvolvido, foi melhorado, a gente desenvolveu algo médico-paciente. Esse sistema médico-paciente já é um sistema que o paciente fala pelo celular, em vídeo no celular, com o médico diretamente, que estaria, no caso, plantonista em algum lugar remoto. Outro benefício importante a ser citado, que eu não posso deixar passar, é o fato de que os médicos podem trabalhar remotamente. Então a gente conseguiu utilizar também aqueles médicos que estavam dentro daquela faixa etária de risco, que precisavam estar afastados do consultório. Visto que a gente tinha a possibilidade desse desenvolvimento, nós criamos uma plataforma que foi 100% desenvolvida por nós, a parte de vídeo também, né? Então, portanto, a gente não utiliza nenhum tipo de Zoom, Skype, nem nada nesse sentido. Como a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento, a gente conseguiu atender algumas prefeituras. Como é que funciona esse sistema nosso? Os médicos,
eles ficam, o princípio é um pouco parecido com o que a gente chama de Uber da medicina, que o médico da cidade fica logado em algum momento na sua casa, nos seus consultórios, enfim. Ele se loga ao sistema, ele fica disponível no sistema, e esse sistema utilizado por ele, dentro disso, ele classifica o paciente e ele consegue, através de vídeo, também ter uma conversa que é muito mais interessante para o paciente, sente mais proximidade, o paciente sente mais um certo aconchego do que falar somente por WhatsApp ou telefone, que são outras modalidades existentes nisso, né? Então, com isso, a gente chega ao fluxo do sistema, que hoje a gente trabalha, o nosso sistema trabalha da seguinte forma: eu tenho, o paciente entra em contato com um número de telefone para fazer a sua marcação de consulta. Então, no caso, eu vou citar um caso de uma das prefeituras que a gente atende, que é Suzano, por exemplo. Ele liga no número, no 0800 do próprio SAMU, e aí lá eles têm pessoas fazendo esse atendimento, nesse 0800, que fazem um pré-cadastro desse usuário, com dados muito rápidos, muito simples, que é nome, CPF, número de telefone, que é imprescindível, e bairro. Então, depois de cadastrado esse paciente, ele recebe no telefone dele um SMS com a chamada para consulta. Então, a partir daquele momento que ele foi cadastrado e passou pelaquela primeira atendente, imediatamente ele recebe o SMS e pode fazer a sua teleconsulta. Ele entra no sistema aí, com o médico que tiver de plantão no momento, ou os médicos, o que tiver livre no momento, o primeiro vai atendê-lo de forma virtual. Então, ele tem essa conversa com o médico, explica todos os sintomas que está sentindo. A gente tem um prontuário eletrônico que é gravado em nuvem, com os procedimentos de segurança, apesar de ser uma plataforma que está trabalhando com a telemedicina em virtude da Covid, portanto, o CFM deu um pouco de liberdade para a gente conseguir trabalhar com isso. E eu tenho além do prontuário, também uma indicação do médico que escreve rapidamente o que ele acha. Olha, recomendo que seja tomado tal e tal remédio, etc., repouso. Essa indicação, após o final dessa consulta, todos esses dados ficam gravados. Essa consulta vai esses dados dessa consulta ficam disponíveis no prontuário do paciente. Caso ele retorne para alguma outra consulta, qualquer médico que o atenda consegue visualizar não só o prontuário digitado pelo colega, como também as indicações enviadas para o próprio paciente. É um sistema bastante simples, a operação dele é bastante simples, eficaz. A gente acredita que sim, temos melhorias a serem aplicadas, principalmente no quesito dessa regulamentação que a gente acredita que venha a ser bastante rígida pós-pandemia. Nesse momento, a gente já atendeu cerca de algo em torno de 10 mil consultas realizadas pela plataforma em 3 cidades diferentes. Continuamos com esses atendimentos e a gente pretende que, ao decorrer disso, ao avançar, conseguir trabalhar na nossa plataforma de forma que ela seja útil por mais tempo para mais cidades. Eu acredito que isso, como case, apesar de não sermos da área de medicina, não temos formação médica, como case é bastante interessante e fico à disposição de vocês para poder contar um pouco mais, caso vocês tenham aí alguma dúvida ou necessidade. Aí tem uma tela de um depoimento que eu acho que depois pode ser transposto para vocês de alguma maneira e conseguir ser mais rápido do que você imaginava, Renato. Agora eu economizei o tempo. Eu acho que a gente pode partir para... Parabéns, Luiz. Você é rigorosamente dentro do horário. O que eu achei interessante do nosso painel hoje aqui foi o seguinte: quando a gente fala em telemedicina e gestão pública, ao contrário de nós que atuamos na iniciativa privada, que podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, o gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, o que nós vimos hoje aqui? Que existem marcos legais e regulamentos que permitem a atuação do gestor público, mas também não é sair fazendo a telemedicina de qualquer jeito. Existem ferramentas que foram desenvolvidas aqui no nosso ecossistema de inovação da região do Vale do Paraíba, que estão sendo muito bem sucedidos, experiências que estão sendo aproveitadas e gerando muito benefício para a população, né?
Então, eu acho que esse é uma grande oportunidade que nós temos aqui hoje de mostrar ao gestor público que ele pode aplicar a telemedicina com segurança dentro de certos parâmetros que lhe permitem trazer um grande benefício para os seus munícipes ou para a população do estado, por exemplo. Bom, eu acho que não tem alguém que quer deixar alguma consideração final, algum dos panelistas? Eu quero. Eu quero primeiro pedir desculpas, né, por ter ultrapassado um pouco o meu tempo e prejudicado o Luiz. Puxa vida, Luiz. Vez que num outro evento eu abro da minha apresentação para você. Quero agradecer também ao João pela referência que ele fez, né, que foi muito positivo, e acho que esse painel foi muito importante para mostrar essas iniciativas já existentes e que, de fato, não é utópico, né? É necessário e é possível implementar aí soluções tecnológicas para ampliar o acesso à saúde da população. Eu quero agradecer pelo convite e me colocar à disposição, né, através de outros canais, Instagram, LinkedIn, para tirar qualquer dúvida que seja necessária e que aqui a gente não conseguiu hoje, né, responder. João, alguma consideração final? Eu queria agradecer a oportunidade também. Aí, doutora Sandra, obrigado, né, sempre pela parceria, por ter nos auxiliado aí nesse começo todo, foi muito importante, de fato. Pedir desculpa, né, por ter estourado também um pouquinho meu tempo, eu fiquei um pouco atrapalhado aqui, estou fazendo a transmissão do meu celular, tive um probleminha com a webcam, mas acho que deu tudo certo. E agradecer a todos os envolvidos aí, toda a equipe de coordenação, todo mundo aí que se dedicou a fazer isso acontecer. E precisando de qualquer informação, querendo entrar em contato, estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado. Luiz, suas palavras. Obrigado, pessoal. Só agradecendo, dizendo que eu agradeço 2 vezes pela participação, agradeço também por vocês terem me dado menos tempo, porque eu sou muito ruim de oratória e pode ser que eu falasse uma grande bobagem. Obrigado a todos. Foi tudo combinado, Luiz. Disposição. Imagino que sim. Fico à disposição de todos e para qualquer coisa que a gente possa ajudar em relação ao tema. Ok? Muito obrigado. Bom, então aqui encerramos. Dado o avançado do tempo, não teremos oportunidade de haver perguntas hoje. Muito obrigado e aqui nos despedimos desse painel de telemedicina e gestão pública da saúde. Uma boa tarde a todos. Nós também agradecemos a participação de você. Que bom, viu, que deu tudo certinho. Você que ficou conectado aí com a gente, que participou fazendo a pergunta, fique tranquilo, porque essas questões serão encaminhadas aqui para os nossos participantes. Infelizmente, durante esse bate-papo não deu tempo, mas esse foi um tema muito importante, muito pertinente, né? Uma discussão importante aqui no nosso painel na RM Vale TI 2021. Agora a gente vai para aquele intervalo um pouco maior, horário de almoço. Aproveite para descansar um pouquinho e eu te espero já às 2h para o nosso encontro aí do período da tarde. Hoje, sexta-feira, nosso último dia de evento, então não perca. E a gente já vai abrir aí o período da tarde, já vou te adiantar o assunto para você realmente voltar aqui com a gente. Vamos falar sobre mobilidade do futuro, isso mesmo. Vamos entrar aí no assunto de carros elétricos, carros autônomos e voadores. É isso mesmo, eu te espero 2h. Até lá! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom.
sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.